Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um podcast diferente, o Café com Prosa. É um podcast onde daremos voz às pessoas do interior para que elas alcancem notoriedade na sua cidade, na sua região. É um projeto juntamente com o Juninho Lesquim, que está ali o nosso sombra. Dá um oi aí, Juninho. É isso aí, pessoal. É isso aí, né? Eu esqueci de abrir meu som aqui. Mas beleza. É um projeto novo que a gente está dando início aí. E como o Genilson disse, né? A ideia é dar voz ao pessoal do interior. A gente tentar trazer o pessoal do interior para poder ter voz, poder falar aquilo que pensa, aquilo que tem vontade de falar também, né? E é isso aí. Vamos dar início nesse projeto e taca ali o pau, né? Vamos lá, vou passar a bola pro Genilson aí de novo. Pessoal, hoje nós estaremos entrevistando aqui, né? Batendo um papo, uma prosa legal aqui, né? O Café com Prosa é interessante isso. Vai ser um papo legal. Nós estaremos com o Claudinei Nascimento. Ele é um amigo particular meu. O Claudinei, ele tem 3 graduações já. Ele é formado em Direito, formado em Pedagogia, né, Ney? E formado em Engenharia da Produção. É isso, Claudinei? Engenharia de Produção e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Isso. O Ney, ele é um professor, né, de formação técnica, profissionalizante. Então a gente quer bater um papo hoje justamente sobre isso. Essa dificuldade após pandemia que as pessoas estão tendo e buscando mais cursos técnicos para poder se desenvolver profissionalmente, na área, em tantas outras áreas que tem aí. Sim. Tem sido difícil, mas as pessoas também têm buscado, né? Tem crescido as buscas, né? Principalmente online, né? Então fala um pouco para nós aí, Ney. Se apresenta e fica à vontade. Ah, legal, Genilson. É um prazer, né, ter recebido o teu convite. Realmente nós somos amigos aí de longa data, né? Tenho uma consideração e um carinho muito grande por você, tua família, né, que eu conheço. E fiquei muito feliz de receber o convite para estar aqui com você. Essa área, nesse período agora, né, a formação técnica ou profissionalizante, graças a Deus ela não caiu. Muito pelo contrário, ela cresceu muito. Eu lecionei aí, dei aula por 9 anos e quase 10 anos, né, em cursos técnicos e continuo até hoje, né, abri a minha empresa, continuo dando treinamentos, dando palestras, né, e as pessoas têm procurado muito, né, na formação profissionalizante das pessoas. Então são várias áreas, o pessoal tem procurado muito se especializar, né, porque o pessoal quer buscar no mercado de trabalho algo melhor, quer buscar um melhor salário, uma profissão, né, e muitas vezes é necessário ter um diploma, ter um certificado nas mãos para comprovar, né, além não basta só a proficiência, né, ou seja, eu saber trabalhar com determinadas áreas, mas eu também preciso comprovar isso, e muitas vezes através de um certificado, né, de um treinamento. E hoje muito se fala das pessoas que faz faculdade, né? Sim. Não desmerecendo a faculdade. Sim. Mas na verdade a faculdade hoje em si, com tudo que aconteceu nesses últimos tempos aí, a faculdade ela se tornou mais um papel, né? Então se a pessoa não procura uma pós-graduação, se não faz um doutorado, se ela não se diferencia dos outros, ela vai ficando para trás. E nisso o curso técnico cresceu. Porque de repente o cara que tem um curso técnico, ele alcança Sim. o que a faculdade não alcança, não é isso, Ney? Sim, é verdade, Genilson. Eu me lembro quando eu fiz Direito, né? Comecei o curso de Direito em 2002, né? 2002, 2003 mais ou menos que eu comecei o curso de Direito. Era muito difícil pelas condições financeiras, não tinha as políticas governamentais que tem hoje para facilitar e para ajudar, auxiliar, né, as pessoas mais carentes para fazer uma faculdade, né? E o que me ajudou nessa época? O curso técnico. Porque antes de eu fazer as 3 graduações e as pós-graduações que eu fiz um curso técnico. Fiz um curso técnico pelo Estado, prestei lá o vestibulinho, consegui uma bolsa e através desse curso foi um caminho para melhorar minhas condições financeiras que depois me propiciou, lógico, eu falo muito da fé, né, que a minha fé em Deus também que me ajudou muito nessa caminhada, que me propiciou a graduação de Direito, depois a Pedagogia, né, porque quando eu terminei a faculdade e fui começar, eu já tinha aquele chamado, aquele prazer em dar aula, em ensinar. E aí eu recebi o convite e trabalhei por quase 10 anos no Senac, né, procurei me especializar mais, fiz outra graduação em pedagogia, né, para melhorar aí a qualidade aí nas aulas, né, para oferecer uma qualidade melhor do meu trabalho. E assim foi sucessivamente, ou seja, foi graças ao curso técnico, né, que me propiciou isso. E esse curso técnico qual que foi, Ney? Foi o técnico em segurança do trabalho, né? Você começou lá atrás já com o seu trabalho. Exatamente. Lá atrás eu tive um sonho
um desejo, né? E no tempo certo as coisas aconteceram, me tornei técnico em segurança do trabalho, ao qual tenho orgulho até os dias de hoje, né? E depois disso eu fui buscando mais. Meu sonho era ser engenheiro de segurança do trabalho, né? E que aconteceu, né? Graças a Deus. Mas depois eu fui fazer direito, né? Mesmo com a dúvida das pessoas, as pessoas duvidando que seria capaz, né? Porque, poxa, um menino negro, né? Que vem lá da periferia, sem condição financeira nenhuma, né? Sem aí um alicerce, vamos dizer assim. O único alicerce que eu tinha era a família e Deus, né? E as coisas foram acontecendo. Quer dizer, eu acreditei, né? Tive muita fé, acreditei que eu era capaz e fui em busca. E os alicerces foram os mais importantes, né, Juninho? Na verdade... Não, sim. Eu até tava esperando a deixa aqui para fazer uma pergunta para ele aqui. E lembrando aí, pessoal, eu não vou aparecer muito não, hein? É o sombra, é o nosso sombra. Quase um sombra aqui, viu? E assim, uma coisa quando você falou a respeito do técnico, eu basicamente vivi quase que o tempo todo meu profissional com técnico, com curso técnico. Tive uma experiência muito grande aí numa determinada área, né, que eu trabalhei muitos anos e foi o que me formou e que me deu condição de ter o que eu tenho hoje, assim. Certo. E o que eu queria te perguntar é como que você vê essa galera, essa turma, esses jovens que estão saindo hoje, porque eu noto uma grande diferença, assim, muito daquela turma minha, daquela época que a gente saía com muita vontade. Eu trabalhei muitos anos de mecânico, e mecânico agrícola, tive a oportunidade de trabalhar em concessionária e tal. E assim, aquela época a gente saía, você saía que você trabalhava, bem dizer, de graça, porque você fazia um negócio porque você gostava. E hoje a gente vê assim, alongando demais aqui a pergunta, né? Mas hoje em dia a gente vê assim, o pessoal, eles já quer sair ganhando rio de dinheiro. E você como professor técnico, como que você vê esse pessoal e o futuro, como que você enxerga aí dessa galera que está entrando no mercado agora? Ah, legal, a pergunta é muito boa. Eu vejo que é uma mescla, né? Isso depende muito da pessoa, como eu falei, depende muito da base familiar, né? Das orientações, daquilo que ele vem, o que ele traz de bagagem na formação, às vezes dos pais, né? Das amizades, isso também influencia muito, viu, Juninho? Eu falo do curso técnico, né? Mas eu comecei um pouquinho atrás, né? Eu me tornei... Eu trabalhei na roça quando criança, eu queria um dinheirinho para sair, eu ia na roça. Meus pais não me obrigavam, mas eu ia. Cheguei a pegar o caminhão lá no bar do Guaraná para ir trabalhar na roça, pegar um dinheirinho, né? E assim, não era necessário, né? Graças a Deus a família, a gente era pobre, humilde, mas não precisava, né? Depois eu fui buscar me qualificar. Eu me tornei soldador, aprendi a montar estrutura metálica, que você falou da parte mecânica, eu me lembrei disso, né? E fui buscar essa melhoria. E quando eu comecei a ministrar, a trabalhar, a dar aulas, né, e ter os alunos, eu comecei a vislumbrar. Numa sala aí de 20, 30 alunos, você vai encontrar ali alguns que têm mais o perfil e que têm esse desejo, né? Que vai ali com um intuito, com um objetivo profinco, né? E eu vejo que ainda tem muito mercado, até mesmo, muitas vezes, maior do que quem tem uma graduação. Né? Porque se você tem potencial e você é um bom profissional e tem um serviço de qualidade para oferecer, você vai se destacar. Eu tenho, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, faço documento, dou treinamentos, a gente dá assessoria na área de segurança do trabalho. Tem um ex-aluno meu que trabalha comigo, ele trabalha para mim. Né? E um profissional hoje que eu falo para ele, olha, ele se tornou um grande profissional e está evoluindo muito, né? Então eu vejo outros alunos que não estão comigo, mas que estão no mercado de trabalho, e outros que não vingaram. Quer dizer, isso varia muito de cada um, né? Do desejo de cada um, da vontade de buscar, de se desenvolver. Então isso vai muito do pessoal, da pessoa, do desejo. Que às vezes é aquela questão, né? O aluno vai à aula, qual é o objetivo que ele vai buscar, né? É para aprender, para se desenvolver, ele está levando a sério aquilo, né? Eu falo muito que ele tem que vestir a camisa ali e abraçar aquilo ali com muito carinho, né? O conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira de você. E o desenvolvimento desse conhecimento vai depender da pessoa, né, para ele se desenvolver. Porque, como eu falei para vocês, quando eu comecei, ninguém acreditava. Né? Poxa, você não vai conseguir, você não vai terminar a faculdade, né? Pô, fazer direito, você está louco. Primeiro a questão financeira, a questão, né, estudei a vida toda em escola pública, né? Então tem condição, tem muita condição.
Né? Pegando uma deixa aí da pergunta do Juninho, não sei se você, como você lecionou, né? Você leciona o curso técnico. Até hoje. Você tem percebido um inchaço, assim, das pessoas? Eu quero dizer assim, um inchaço assim, porque às vezes a pessoa chega com interesse, né? Sim. Igual o Juninho falou, tem muita gente que chega com interesse, na verdade, do ganho. Sim. E no meio do curso a pessoa vai vendo que não é tudo o que ela queria, o curso às vezes, o curso se torna chato. Eu lembro quando eu fiz o curso para barbeiro, né? A gente começou uma turma com 10 pessoas, no final tinha acho que 5, dos 5, 2 até hoje toca o barco, o restante parou no meio do caminho. Normal. Né? Então você sente assim que tem um inchaço, ou sei lá, se as pessoas meio que levam meio que na modinha, né? Vai no meio no impulso. É como eu te falei, né? Como eu falei com a pergunta do Juninho. Isso varia muito. Tem muitas pessoas que vão no embalo, no impulso de alguém. Né? Outros vão por amor mesmo, aquilo eu quero, é meu desejo, aquilo que eu quero, eu tenho um objetivo e vou buscar. E aí, aproveitando, respondendo a pergunta do Juninho, que eu acabei não respondendo, né, que é a questão financeira. Né? Isso vai com o tempo, Juninho. Essa parte financeira, ela puxa a parte profissional e o desenvolvimento da pessoa. Né? Quer dizer, conforme a pessoa vai buscando esse conhecimento, vai mostrando a competência que tem, ela vai sendo reconhecida profissionalmente, né? O mercado de trabalho, apesar de, como você colocou, tem muita gente, porque hoje em Barretos, por exemplo, nós temos quantas escolas que formam profissionais na área de segurança do trabalho, como técnicos de segurança do trabalho. Nós temos hoje 2 escolas, né? Mas fora os EADs. Né? Então você vê, o mercado tem muita gente, e todos os anos sai profissionais, como das outras áreas também. Alguns vão seguir carreira, porque fazem por amor e conseguem ali traçar uma trajetória, bons comunicadores, são bons na didática, na dinâmica, né? E conseguem trilhar uma carreira. Outros vão buscar outras coisas, porque de repente no meio do caminho acha que não era aquilo que queria, não era aquilo que pensava, né? Porque quando você fala técnico em segurança do trabalho, o pessoal imagina a segurança patrimonial, né? Que é o vigilante, né? E não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, né? Então o pessoal às vezes chega no meio do caminho e descobre que não era bem aquilo que queria. Poxa, não é bem assim, é meio difícil, é complicado, né? Tem gente que não se identifica, né? Como eu trabalhei em outras áreas antes de chegar ao curso técnico, quando eu fiz o curso eu me identifiquei tranquilamente, porque eu já imaginava aquilo que eu fiz quando eu trabalhei em algumas empresas, né? Então para mim ficou muito mais fácil e também ficou mais fácil para o futuro, que depois eu vou falar para você, né? Como é que chegou. Isso, Ney, você falou um negócio interessante do incentivo, né? Teve o incentivo da família, né? O incentivo que veio de Deus, que são só as bases, né? Sim. Só que você falou aí do curso técnico, mas eu queria saber um pouco agora, por que o do direito? Qual é essa ideia do direito, né? O direito é uma história muito legal. Não por nada, o cara tem 3 graduações, então é interessante, né? 3 graduações. Sim. E você falou da dificuldade da gente ser negro, de um lugar, de repente você nasce num bairro mais periférico, mais difícil, mas você não desistiu. Não. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o direito. Você já falou sobre a pedagogia, que é para lecionar melhor. Sim. E ainda tem engenharia da produção, né? Isso, tem a engenharia de produção e a engenharia de segurança do trabalho, né? Isso. O direito, ele surgiu ali bem junto assim com o curso técnico, né, em segurança do trabalho. Porque na época em que eu cursei o curso, eu tenho muito a agradecer o pessoal, a escola, os professores da época, né? A didática que era usada naquele momento, eu acredito que até hoje, era de muita leitura de livros. Tinha alguns professores que era ler as normas. E normas são regras, são normas na área de segurança do trabalho. Então, para entender, era leitura e interpretação de texto mesmo, das regras. E ali eu fui gostando daquilo, procurando me aprofundar mais, entendendo melhor. E aí, na época, né, quando surgiu a oportunidade de prestar o vestibular, ficou entre engenharia e direito. Né? E naquele momento, né, eu falei, poxa, acho que eu vou no direito, né? Porque tem tudo a ver com lei, legislação, norma, né? E engenharia, cálculo. Não, eu vou fazer... É o direito mesmo, né? E prestei o vestibular, né? Mesmo com muitas vozes, às vezes, dizendo, poxa, não dá certo, não vai dar, é difícil, né? Eu fui aprovado, né? Surpreso. E com o trabalho, né? Foi que eu paguei, com o curso técnico, foi que eu paguei a faculdade, porque eu era vigilante, era vigilante patrimonial e trabalhava, né, na FEB. E ali eles, como eu tinha o curso técnico, trabalhava 12 por 36, me ofereceram, eu passei no vestibular e consegui a bolsa como estagiário. Então eu fazia estágio como técnico, né? O meu trabalho como técnico em segurança do trabalho para a faculdade, né? Naquela época. Então eu morava praticamente lá, né? Era 12 horas de vigilante patrimonial e depois, no outro dia, eu estava lá o dia todo como técnico em segurança do trabalho. Todos os dias, os 5 anos.
Ainda tem mais uma dificuldade, né? Porque tem a família também, né? Você tem esposa, filhos, né? Falou tudo. E estudar, sair de casa para deixar a esposa, filhos, ficar bem dizer, igual você falou, o dia todo fora de casa. Querendo ou não, implica muita coisa, né? Porque você toma conta de uma parte e acaba faltando em outra, né? Sim. E para você equilibrar isso aí deve ter sido um desafio muito grande, né? Foi, Genilson. Era todos os dias às 6, entrava às 6 da manhã até às 6 da tarde. Eu levava já uma camisa, né? Porque aí chegava lá, na hora que terminava o expediente, eu trocava a camisa, ficava com a calça, com o sapato, ia para a sala de aula e às vezes ficava até 11h30, meia-noite e meia, né, tendo aula, para depois ir embora para casa. Então, ficava um pouco distante. Meus filhos eram bem pequenos, né, e minha esposa que se virava lá nos 30 lá para cuidar, né, às vezes levava a marmitinha para eu almoçar, né, e eu vivia do estudo, né, porque eu andava com os livros debaixo do braço, para cima e para baixo, né, então era trabalho e leitura todos os dias, né? Então eu praticamente ficava mais na faculdade do que na minha casa. O incentivo faz muita diferença, né? Sim. Você tem um incentivo igual da esposa que tá do lado, de repente depende de um pai, de uma mãe, né? Sim. Eu faço assim até os jovens hoje, igual o Juninho falou dos jovens hoje. Vai pro mercado de trabalho, eles muitas vezes não têm esse incentivo, né? Do pai, da mãe. E é mais difícil, né? Você procurar um incentivo. E a gente cria uma expectativa e de repente você não recebe. Essa é uma palavra falando assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai chegar lá. Muito. E para parar no mercado é uma linha muito tênue para você parar, né? Muito. Mas não aconteceu. Sim. Né? Muita gente duvidou, muitas palavras negativas, mas o que me ajudou muito foi esse apoio, né, da família, a minha fé, né? Que me ajudou e me apoiou muito, porque imagina o medo, né? O que eu ganhava era o que pagava da faculdade, né? Então a dificuldade, a empresa ao qual eu trabalhava também, ela me apoiou muito, ela me ajudou muito na época, né? O pessoal me abraçou mesmo. Às vezes eu precisava pagar lá a matrícula, precisava adiantar alguma coisa, me adiantavam férias, me adiantavam salário, né, para que eu pudesse tá certinho ali com a faculdade, continuar estudando, né? E esse apoio foi fundamental, Genilson. Mas como eu falei para você, a fé unida com o apoio da família, isso não tem preço, né? Isso me levou a caminhar de dia após dia, ano após ano, né, até concluir aí os 5 anos da faculdade. Eu vou igual o Ney falou, né, a respeito de fé, e eu acho assim, nós três aqui tem a nossa religião, tem a nossa crença, né, e eu particularmente também, da onde eu saí e aonde eu consegui chegar, que assim, para muita gente não é muito, sim, mas para mim é muito, e para quem me conhece sabe que é muito, assim, eu sempre tive essa base também, essa questão de fé. Eu sempre tive muito isso aí, e aí você deu você falando aí, eu lembrei de um negócio aqui que eu costumo contar isso muito para minhas meninas, isso aí, nessa questão de fé. Eu até hoje, assim, eu ainda sou meio falho nisso aí, mas eu sempre fui um cara, assim, de xingar muito. Nossa, mas minha esposa sabe, tanto que ela penou. Hoje em dia eu melhorei um pouco, eu acho que eu melhorei um pouco, mas assim, eu tava numa fase, falando nessa questão de fé, é tão engraçado isso aí. Eu tava numa fase assim, que eu tava conversando com Deus, falei, Deus, eu quero parar com esse negócio, falei, tá errado, minha esposa me cobra isso todo dia, falei, eu tenho que parar com esse negócio, eu tenho que parar com isso aí. E um dia eu tava trabalhando, cara, isso aí ficou marcado na minha vida, isso aí. Eu tava trabalhando e tem uma peça aí, o pessoal que assistir, que conhece, colhedora de cano, que é um parafuso do sensor de direção. E esse parafuso, você perdeu, ferrou, porque é raríssimo você achar isso aí. Isso aí como a gente fala aí, né? Mosca branca do zóio azul, né? E aí esse negócio caiu, rapaz. E eu não achava isso, eu não achava. E eu já ficando nervoso. E aí que entra essa questão de fé, né? Da gente ter fé. Aí eu peguei e falei assim, Deus, eu não quero xingar não, mas já tá começando a ficar complicado o negócio. Já tá ficando chato esse negócio aqui já. E aí, assim, claramente veio aquela voz assim, olha na sua caixa de ferramenta. Aí eu ri, né? Eu falei, você vai olhar na minha caixa de ferramenta, tá me zoando. Nunca que eu vou ter um negócio desse, né? Nunca que eu vou ter um parafuso desse na minha caixa de ferramenta. Continuei, gente. Continuei teimando. E eu conversando com Deus. Falei assim, Deus, o senhor tá de sacanagem comigo. Eu tô querendo parar de xingar e coopera aí comigo, né? E de novo, olha na sua caixa de ferramenta. E eu nada. Aí por fim eu falei assim, caramba, eu vou lá olhar. Quem conhece caixa de ferramenta aí sabe que ela tem 3 estágios, essas mais comuns, né? Na hora que eu abri a primeira tampa, tinha um parafuso. Eu falei assim, pô, Deus, o senhor tá de sacanagem. O senhor pegou lá e colocou aqui, tá? Então, assim, e pra entrar, né, nessa questão,
tipo assim, fé, pelo menos pra mim, foi o que me alavancou muito profissionalmente. Foi ter fé e saber assim que nos momentos mais complicados eu podia ter alguém para confiar. Foi tanto que eu brinco muito, eu falo muito pro pessoal, para quem é amigo, pra minha família. Assim, eu teve muita coisa que ninguém resolvia e que eu resolvi e até hoje eu não sei o que foi. Eu só sei que eu cheguei lá e falei assim, ó, Deus, eu não dou conta não, se o senhor quiser resolver pra mim, resolve. Aí o negócio funcionava, dava certo e pronto. E assim, profissionalmente acabou que destaquei bastante na área assim e consegui crescer. E aí eu acho que nessa questão que você falou, independente de religião, independente de crença, eu acho que fé, cara, profissionalmente, pra quem tá no mercado, eu acho que se o cara tiver fé, ele destaca. Eu acho que o cara, se ele tiver uma fé baseada, assim, fala assim, não, eu tenho fé que o negócio vai dar certo, eu acho que o trem vai pra frente. E é verdade porque, assim, muitas vezes as pessoas confundem fé com religião. Sim, e fé não é religião. Sim. Na verdade, Sim, fé com certeza. é acreditar no que você não vê, né? Você Sim. não vê, mas você acredita. Você idealiza uma coisa e vai atrás de fazer, né? Igual no curso, no caso do Ney, de pensar em fazer a faculdade, no caso do Juninho, de não achar a peça, Deus mostrou a peça pra ele, por quê? Porque ele colocou a fé dele em ação e falou que não queria xingar mais, né? Sim. Então Deus só provou a fé dele ali. Sim, é interessante, o Genilson, porque você vê que em nenhum momento eu falei de religião, de igreja, nem nada, né? Falei da fé e você acreditar, você precisa ter esse olhar, né? E se a gente puder, aproveitando, né, a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, fala da sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Então a gente precisa buscar, a gente precisa querer, precisa acreditar, né? Que você pode evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional, né? Como o testemunho do Juninho agora, como o meu, acredito que você também tenha. A gente tem que continuar buscando, a gente não pode desistir, né? Eu estou contando um pedacinho resumido, né? A gente tem tanta coisa, porque assim, nós precisamos acreditar em nós mesmos, né? Nós precisamos acreditar em Deus, que há uma força maior que nos apoia, que nos assiste a todo momento, né? Aproveitando em Hebreus 11 fala da fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então eu preciso acreditar naquilo que eu sonho. Como eu estava falando para você, eu fiz um curso técnico em segurança do trabalho, 2 anos, que me proporcionou um outro momento que era impossível fazer direito. Depois fui fazer pedagogia, né? Fui dar aula, fui fazer pedagogia para me aprimorar, fui fazer engenharia, fiz engenharia de produção, fiz engenharia de segurança do trabalho, fiz bombeiro civil, quer dizer, me tornei instrutor de bombeiro civil, aí, credenciado, né, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, no Corpo de Bombeiros. Então, olha que loucura, né? As coisas vão se abrindo e precisa buscar, as pessoas precisam acreditar e crescer, para que tem condições de crescer. É interessante, Juninho, voltando, porque pra gente entender o seguinte, quando ele teve aquela bifurcação de decisão, o que eu faço? Engenharia, eu faço direito, ele fez direito. Mas Deus levou ele lá na frente, né? Lá na frente. Pra voltar pra engenharia, fez duas engenharias aí. Exato. Ney, fazer engenharia, não teve jeito. Não, e ele falou que quando ele fez segurança do trabalho, ele era segurança da fé, né? Eu acho que ele confundiu também. Por isso que... Segurança patrimonial. Eu acho que ele confundiu. Vou continuar nessa área. Já fica aí já. Ney, você falou da sua empresa, né? A sua empresa, ela tá em Barretos mesmo? Sim, o nome dela é Chares, Treinamento e Desenvolvimento Profissional, né? O objetivo dela, o foco principal é dar treinamento, formação profissionalizante para alguns profissionais, área como operador de empilhadeira, pá carregadeira, combate a incêndio e outros cursos mais que a gente tem desenvolvido aí. E fora a documentação da área de segurança do trabalho. Eu lembro que eu trabalhava na empresa da cidade, é uma empresa grande da cidade, de grande porte, né? E lá tinha o técnico de segurança do trabalho lá, e eles, na verdade, lá aquela empresa, ela tinha vamos dizer assim, era bem formada, né? Técnico de segurança do trabalho, tinha um método, né, da saúde do trabalho, e a gente fazia ginástica laboral, e muitas vezes o funcionário ele não entende o quão de benefício traz para ele isso, né? Então fala para nós, Ney, você com as suas palavras, para mostrar para as pessoas às vezes que não entendem qual é o benefício que traz a segurança do trabalho para a pessoa. Às vezes ela acha que é só um número, e não é só um número, é uma vida que você está cuidando ali, né? Muito boa pergunta, Genilson. A área de segurança do trabalho ela é uma área importantíssima para as empresas e também para os trabalhadores, muito mais para os trabalhadores. Por quê? O profissional da área de segurança do trabalho, né, o que você citou aí, alguns profissionais que compõem o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, é composto por médico, por enfermeiro, pelos técnicos
pela técnica de enfermagem, pelo técnico de segurança do trabalho, pelo engenheiro de segurança, né? Então, isso são os obrigatórios. Isso não impede que você coloque lá um psicólogo, que você coloque um ergonomista, que você coloque outros profissionais ali. Qual é o objetivo? O governo ele abre as normas regulamentadoras criadas lá em 1977, salvo engano, né? Eles cria as normas regulamentadoras e lá no início eram poucas. Para você ter ideia, hoje nós já estamos chegando aí com a 38ª norma regulamentadora. Com qual o objetivo? Proteção dos trabalhadores, proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. O que ocorre dentro do que você colocou é que a maioria, muitas vezes, não tem essa consciência que aqueles profissionais estão ali para cuidar da saúde deles e muitas vezes eles veem um profissional técnico ou engenheiro de segurança como alguém que está ali, o chato, que tá alguém que está ali para pegar no pé, para ficar cobrando, dedo duro, né? O cara está me prejudicando, né? Quando na realidade o papel ou o objetivo daquele profissional é a saúde e a segurança dos trabalhadores. É interessante a gente entender que não é só um número, né? A gente às vezes tem essa brincadeira de falar, né? Às vezes tem esse dito, né? De falar, eu sou só um número na empresa, né? Não. Na verdade, assim, você é um número de quantidade de pessoas, mas na verdade você tem a sua parte principal na empresa. Sim. E a empresa também se preocupa com os funcionários. Sim. Então, é interessante ter um técnico de segurança do trabalho. É interessante ainda mais ter alguém que já trabalhou, né? Sim. Que foi funcionário, né? Sim, é muito importante, Anilson, porque é o que você falou. O trabalhador ele não é só um número. Ele ajuda a produzir, ele ajuda a produzir riqueza na empresa, né, na produção, no desenvolvimento ali das atividades da empresa. É que às vezes a pessoa não se valoriza ou também do outro lado, às vezes a chefia, né, não consegue passar a importância que o trabalhador tem, mas ele é muito importante no desenvolvimento produtivo da empresa. E como eu estava falando para você, qual é a importância desses profissionais? Por que o trabalhador ele não reconhece que a empresa está investindo e que aqueles profissionais estão ali para proteger? Porque ele não teve uma formação lá quando jovem, ou lá na escola, lá, né? Ele não teve uma educação voltada para a segurança do trabalho. Para você ter ideia, segurança do trabalho, normalmente o profissional ele vai ver quando ele entra numa empresa, né? Ele não vê lá na escola, ele não vê no primeiro ou no segundo grau. Às vezes, hoje ele vê na faculdade, mas muito pouco, e dependendo da matéria. Então, muitas vezes ele acaba nem vendo, ou quando vê muito pouco, ele não entende muito bem. Então, quando ele chega na empresa, se depara com todas aquelas obrigatoriedades, com aquelas normas, aquelas regras, ele se assusta. E alguns não entendendo isso, eles veem o profissional como inimigo, quando na verdade é um amigo, é um protetor dele, né? Ele está ali para proteger, para que o trabalhador volte para casa em segurança, com saúde, né? Isso que é importante. Eu falo assim que trabalhei nessa empresa e eu levei, viu, Juninho, conhecimento, viu? De vez em quando eu tô lá no salão lá, eu paro um pouquinho e fico lá fazendo uma ginástica laboral. Faz um alongamento, né? Legal. Porque você tá trabalhando ali, você fica numa posição só, você tem que fazer, né, Juninho? Você dá uma esticada, né? Eu não tô muito bem o físico não, mas não vai fazendo uma ginástica laboral para melhorar, né? Não, e essa questão é muito interessante que eu vivi muito isso aí, a questão da segurança de trabalho, porque eu comecei em oficina e tal, e depois me tornei líder de manutenção, então o Ney deve saber que só Jesus na causa que isso aí, viu? E assim, a gente tinha bastante dificuldade nessa questão de segurança de trabalho, mas até hoje tem muita coisa que às vezes eu vou fazer, eu faço assim, eu não vou fazer isso aqui porque tem chance de dar errado. Assim, eu não vou, vou cortar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Clean na cara, não tem. E tudo isso porque aprendeu lá atrás. Agora sim, o Ney pode até ficar bravo comigo. Mas assim, Ney, na questão da segurança de trabalho, e como eu falei, né, eu vivi muito isso aí, tive a oportunidade de viver bastante. Tem uma frase que o pessoal usa muito, que eles falam assim, né, todo acidente pode ser evitável, né? Sim. E assim, não é uma frase que eu concordo 100%, tá? Não é uma frase que... Porque assim, eu já vi acidente que realmente o cara não era culpado daquilo ali. E assim, até uma opinião minha, e você como profissional, eu acho que vai ser até melhor para você me explicar isso. Assim, o pessoal via muito o técnico de segurança como inimigo justamente por causa de certas situações, como essa que aconteceu essa vez. O menino foi rodar uma motriz de uma máquina e tinha um fiapo de aço e passou no braço dele e cortou o braço dele. E aí assim, eu lembro, eu tava junto na hora, eu levei ele até o ambulatório da empresa e tal. E aí eu lembro que, além do meu superior, ainda o que era responsável da segurança
ficou tentando achar um motivo para ele ser o culpado daquilo lá. E mesmo a gente batendo na tecla, falou, não é, não tem como eu prever que tinha lá esse fiapo lá, não tem como. E eu tava do lado dele, então eu vi tudo que aconteceu. E aí, assim, o que eu falo, né, e aí é uma opinião minha, às vezes o pessoal vê muito o técnico de segurança, o engenheiro, como o inimigo dele, justamente porque, eu vou te falar assim, o que eu presenciei e o que eu sentia. O cara, muitas vezes, ele não tem a humildade de aceitar, falar assim, não, realmente aqui o colaborador não teve culpa. E aí ele quer tirar da empresa e empurrar para cima do cara. E isso aí, eu vou ser assim, bem sincero, foi até um dos motivos de eu ter abandonado, saído fora dessa parte de liderança, porque quando aconteceu isso aí eu fiquei muito chateado, porque realmente eu vi o pessoal querendo imputar uma culpa nele que não era dele. E assim, um conceito meu de religião, de tudo, é que a gente tem que ser correto em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, se eu vi ali que não tinha sido culpa dele, eu fiquei muito chateado. Eu lembro que na época eu cheguei, conversei com a minha esposa, conversei muito com ele depois, porque justamente por causa disso. Então, assim, eu queria, assim, a sua visão sobre isso, e essa é a minha opinião para todos os técnicos de segurança, o porquê que eles são vistos como inimigo. E eu tô falando assim, porque eu tive do outro lado da turma ali, eu tive ali do outro lado. Então, às vezes o pessoal sente muito isso. O pessoal sente muito que o cara não tá ali para defender ele, tá ali para defender a empresa. E é um sentimento que eu tive. E assim, para mim foi muito chato, foi muito tanto que me baqueou e fez eu sair. Eu falei assim, eu vou sair porque eu sou a favor do ser humano. E se o ser humano tá errado, igual já teve coisa, assim, eu já teve ponto de eu ter que levar o cara e sabia que o cara ia ser mandado embora por causa de segurança. Então, assim, mas aí era o cara que tava errado. Agora, nesse caso, pra mim... Você tá vendo, né, Ney? Quem tá na prosa com a gente aí tá vendo que o Sombra pega pesado. Você viu o que ele tá falando aí, né? O nome já, né? O Sombra. Sombra, viu? Junilesco. Não, mas é que eu tive do outro lado do time, né? Eu tive ali do outro lado. E eu admiro muito isso aí, jamais, assim, não quero... Não, mas Eu admiro muito a profissão, o técnico de segurança, realmente o cara tá ali para proteger, e eu entendo isso claramente, assim, porque eu vi muita coisa de NR que salvou o cara por causa daquilo ali. Eu vi centenas de coisas ali, que treinamento de NR, essas coisas, o cara salvou porque ele cumpriu aquela regra que tava ali na... Então, assim, eu do outro lado também, eu vi que é excelente a questão de segurança do trabalho. Mas aí, quando aconteceu isso aí, que era uma coisa que até então eu nunca tinha presenciado, assim, aí eu falei, caramba, meu, porque não tem lógica isso aí. Pô, e assim, eu vou falar aqui, né, meu posicionamento como cristão é sempre a gente tá do lado certo. Então, na época aí, acabou que o pessoal queria que fosse testemunhar lá, quando teve a auditoria. E eu falei, não vou, eu não vou, porque o cara não tava errado, o cara não tá errado, eu não vou. Pronto, acabou, se vocês quiserem me mandar embora, me manda, eu não vou e ponto final. E aí, assim, é isso que eu queria entender, né? A visão de como que é, né? Como agir, como que no treinamento é passado pra turma, né? Sim, bom. Como agir nessa questão. Se não quiser responder também... Não, imagina, tranquilo. Não dá para eu te responder no caso concreto, porque a gente não tem... eu não tenho conhecimento de causa, então não dá para eu te dizer qual dos lados estavam certos. Mas normalmente o que ocorre? Isso varia muito de profissional a profissional. Nós sabemos que tem bons e maus profissionais, né? Pode acontecer, como você colocou, do profissional querer imputar a culpa ou o dolo ao trabalhador, né? Puxando para a empresa, como você falou. Mas normalmente, qual é o procedimento? É o procedimento correto? Normalmente, quando acontece um acidente, é feita uma investigação, que nós chamamos, né? Uma investigação dos fatos, do que aconteceu. Ou seja, primeiro você atende a vítima, dá todo o suporte que ela precisa, e depois você vai fazer a investigação do acidente. O que aconteceu? O que levou para que aquele acidente ocorresse, né? Então, com qual objetivo? Não é com o objetivo de imputar culpa, né, ou achar o culpado. O objetivo é entender o que aconteceu para que aquilo não aconteça mais, para que aquelas falhas sejam, aquelas brechas daquelas falhas sejam sanadas, para que outra pessoa não se machuque, né? E é onde ocorreu o erro que a gente possa sanar a situação.
Então, normalmente a gente faz a investigação do acidente, levanta os fatos, os dados, né, os mínimos detalhes para entender o que aconteceu. No caso que você colocou da máquina, vai lá, vai investigar a máquina, vai ver como está a máquina, se ela atende todos os requisitos legais de legislação da parte de segurança do trabalho, se ela estava em dia com manutenção, com os equipamentos, com tudo que estava, para poder definir o que ocorreu. E aí normalmente a gente chama, tem alguns caminhos: imperícia, imprudência e negligência. A culpa, alguém errou, tá? Alguém errou. Independentemente de que se foi o operador, se foi alguém que colocou a máquina, que se foi o fabricante, alguém errou, né, para que aquilo acontecesse. Tá? O acidente por si só ele não acontece sozinho. Aquela questão de dizer que é sorte e azar, isso é obra do acaso, né? Isso é obra do acaso de alguma pessoa, né? Quer dizer, alguém errou, né? Até nós temos aí, não sei se vocês já ouviram falar da lei de Bird. A lei de Bird, a lei de Murphy, né? A de Bird é outra. A lei de Murphy diz que se existe a possibilidade de algo dar errado, fatalmente dará errado. O que acontece? Se eu tenho 99% de chance de não dar errado, eu tenho 1%. Fatalmente, em algum momento, vai dar errado. Pode ser que hoje não dê, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, né, vocês já devem ter ouvido muita frase: eu já fiz isso a vida inteira, nunca aconteceu nada. Não, eu sempre mexi com isso, eu conheço isso há tanto tempo. Em algum momento pode acontecer e vai acontecer. Né? A pirâmide de Bird, que eu havia dito, é um estudo que um profissional fez aí na década de 30, 40 mais ou menos. Ele fez um estudo para proporcionalidade dos acidentes. Então, para cada incidente, para cada quase acidente e para cada acidente. E acidente fatal. Em algum momento esse acidente fatal vai acontecer. Né? Então, a ideia é você evitar que haja quase acidente, que haja oferecimento de risco, para que isso não ocorra. Então, o objetivo principal de quando acontece um acidente não é achar culpados, né, de apontar e né, e buscar caça às bruxas. É identificar o problema para que aquilo não aconteça mais. Porque quando é um quase acidente, se nós vamos lá e resolvemos o problema, sanou-se a situação, já não vai acontecer mais nada, né? Ou seja, daqueles 1000 para chegar, um exemplo, para chegar num acidente fatal, eu já diminui 1. Então já não vai chegar mais. Então esse é o objetivo, e deve ser o objetivo do profissional de segurança do trabalho. Né? Que o objetivo dele é cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores e não estar ali para punir. Óbvio que existem ações e situações em que o profissional ele precisa agir nesse sentido. Porque, lembra, eu falei de legislação, eu falei de norma regulamentadora, nós temos a CLT, que nossa CLT é de 1943, promulgada lá por Getúlio Vargas, lá no capítulo, salvo engano, 5, lá trata da parte de segurança do trabalho, e outros também que atuam também, e outras normas também, né? Eu falei de duas, falei de CLT, mas tem a nossa Constituição de 88 que também traz, que joga aí para essas normas regulamentadoras e outras normas também, que é para prever. E ela também prevê o que é a punição do trabalhador quando ele insiste em não fazer o trabalho. Por quê? É obrigação do empregador, quer dizer, o empregador ele é obrigado a investir, dar gratuitamente os equipamentos de proteção individual, te dar treinamento, fornecer esse treinamento ao trabalhador gratuitamente, não pode cobrar, mas ele também é obrigado a fiscalizar o uso e os procedimentos corretos. Para você ter ideia, o trabalhador, a gente enxerga o trabalhador, ele é tratado como uma criança quando ele entra para dentro da empresa. Ou seja, você precisa ficar olhando ele para ele não fazer as coisas erradas. Não, e né? Nessa questão aí você tem razão, porque você deve ter muito problema com essa área de manutenção, e eu que venho dessa área, rapaz, eu vou falar por mim, eu não vou falar pelos outros não. Fala assim, põe um protetor auricular. Vou pôr isso aqui pra quê? Isso aqui não atrapalha, disso, atrapalha. Atrapalha. Se incomoda. Incomoda. Chato, né? Põe o óculos. Não dá pra mim entrar em tal lugar de óculos, não. Não, isso aí eu entendo, isso aí. Eu vou defender agora, Juninho, um pouco dos técnicos também, né, das empresas. Eu trabalhava na empresa, vou falar o nome da empresa porque a empresa ela fazia um bom trabalho, a Ambev, né? Trabalhava na Ambev Bebedouro, seria Bebedouro lá. E a gente tinha uma moça que era técnica de segurança, ela foi a segunda melhor do mundo, né? Ela ficava brava porque ela foi a segunda melhor do mundo, cara. Não é a segunda melhor do Brasil, ela é a segunda melhor do mundo. E ela ficava chateada, né? Uhum. Só que ela era bem correta nessas coisas aí. Eu vendo você falar, eu lembrei muito dela lá atrás. Sim. Quando eu entrei na Ambev, eu falo pra todo mundo assim, a Ambev é uma empresa nessa parte aí fora do comum, né? Ela traz um histórico de segurança do trabalho fora do comum. Pra mim, sim, de todos os trabalhos que eu passei, todas as empresas que eu passei já assim por 3 empresas de porte grande, né? Ela se destaca. Eu falo pra todo mundo assim, eu só ia com a cueca e com a meia.
né? O resto era tudo deles. Então, o sapato era deles, era um sapato antibacteriano, o sapato almofadado, porque você andava muito para não machucar o pé, a calça com proteção, jaqueta para quem andava de moto, uniforme tudo certinho, né? E assim, e ainda assim as pessoas ainda tinham que o Juninho falou, tinha esse problema de não querer usar. Sim. Aí o cara temava, vai sair de moto, não quero pôr jaqueta. Aí ele ia lá e cobrava, é o que você falou. Parece criança, velho, mas você tá cuidando da sua segurança, né? Eu sofri um acidente dentro da Ambev. Eu caí de moto na rodovia, cara, de moto. E graças a Deus, por conta da roupa, né? Apropriada, não aconteceu nada mais grave. E a jaqueta ela era toda revestida, né? Ela tinha umas cotoveleiras, usava luva, então assim... Se acaso eu tivesse temado e não tivesse usado os EPIs, de repente eu nem tava aqui agora batendo nessa prosa com vocês, né? Não, mas né, o ser humano é difícil. Isso aí eu concordo e assim, é muito complicado. Essa questão de área de segurança, rapaz. Assim, a gente que já teve a oportunidade de trabalhar, de estar na frente, assim, você sabe que é complicado. E a empresa que eu trabalhava era muito exigente mesmo nessa questão de segurança. E a gente que era líder, rapaz, tinha vezes que você levava cada ferrada por causa do cara nessa questão de segurança. Você falava, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso por causa do cara, não. Mas é igual ele falou, realmente não tem jeito, tem que tratar os caras igual criança. E essa visão dos técnicos de segurança eu não sabia, essa aí é nova e essa aí tem que tratar igual criança. Sabe o que eu acho interessante, Juninho? Essa empresa devia toda mudar a mentalidade delas e usar as metas em cima até da segurança, né? Igual essas empresas de porte maior, vamos dizer, as SAs da vida aí, né? Sociedade Anônima da Vida, são empresas grandes, elas colocam as metas delas de participação de lucro para pagamento de um bônus em cima também da segurança do trabalho, né? E faz com que o funcionário, ele mesmo identifique as dificuldades que tem, ou ele mesmo fala pro colaborador do lado, fala assim, meu amigo, você tá errando nisso, né? Você tem que melhorar pra gente não perder o nosso bônus. Aí acaba cuidando da segurança dele ali com um outro interesse, mas cuida, né? Você suscita, né, um interesse maior do trabalhador com esse olhar. Eu hoje, além da minha empresa, eu também trabalho para uma empresa como coordenador de saúde e segurança do trabalho, né? Tem outros técnicos que trabalham comigo e a empresa ela tem esse investimento, tem esse olhar aí, né? E são muitos trabalhadores e ela faz um alto investimento na área da prevenção, né, dos seus trabalhadores, que acaba ajudando nessa questão da motivação. Eu assim, só para deixar aí um adendo, né, nessa questão aí, eu acho assim, muita coisa é exemplo também da liderança, cara, eu acho, porque eu lembro assim, desde quando eu vim para concessionária, eu nunca fui um cara de me arriscar, não. Eu sempre achei assim, falei, não, a minha vida é muito mais importante. Falei, se dá para me fazer, eu vou fazer. Se não dá, eu não vou e acabou. Falei assim, e nunca fui de arredar o pé também. Falei, se eu não vou fazer, eu não vou. Se tá me arriscando, eu não vou e pronto, acabou. E aí eu lembro, quando eu fui para essa outra empresa, tinha muito líder, muito gestor antigo, cara muito antigo. Sim. Então assim, os caras não estavam nem aí. Os caras sabiam que ia levar ferro, mas eles não estavam nem aí. Chegava, fazia lá, eles queriam liberar o serviço. E isso me dificultou um pouco também no meu jeito de trabalhar. Porque eu tinha a minha equipe e dentro da minha equipe eu falava assim, não, se tá arriscando, nós não vai fazer. Foi a regra da empresa, foi brigue com a empresa. Entendi. Só que aí o que acontecia? Você acabava, a hora que você trocava o turno, chegava e falava, eu não fiz tal coisa por causa disso, disso e disso. Ah, mas se fosse fulano tinha feito. Falei, por que você não fez? Então assim, a gente começa a ver que a parte de gerência, de liderança, os caras também não têm a responsabilidade que deveria ter. E aí eu acho que acaba pesando muito para a parte de técnico de segurança, para a parte do pessoal que coordena a segurança, porque assim, é difícil. Eu lembro que teve vários casos aí da gente não realizar o serviço porque estava pondo muito em risco mesmo o pessoal. E eu falava, eu não vou fazer. Assim como eu não quero eu me machucar, eu também não quero ir lá na esposa do cara e falar assim, seu marido vai chegar num paletó de madeira. Você tá louco? Eu não quero falar isso nunca. Você tá louco. Então aí acabava que eu não deixava. Falei assim, não vai fazer. Amanhã cedo, porque eu trabalhei muito tempo no turno da noite. Então eu falei assim, amanhã cedo tem mais recurso, a galera faz, rapaz, de manhã cedo eu levava uma catracada que eu quase perdi o caminho de casa. Você falou 3 pilares aí, né? Imprudência, imperícia e negligência. 3 pilares aí interessante, né? Porque a imprudência, ela causa incidente, Sim, né? Ela causa acidentes. E se a pessoa não fizer a perícia correta também, pode também causar mais acidente, porque não fez a perícia correta, tentou culpar alguém, não achou,
na Sim. verdade, o motivo, né, do acidente. Exato, quer dizer, são situações que podem levar, né? Por que eu disse em várias situações a culpa do fator humano, Juninho. Independentemente se é por dolo, por negligência, né? Se é imperícia, imprudência, a culpa é fator humano. Eu vou pegar um exemplo bem simples para vocês, não sei, acho que vocês vão lembrar. Você lembra quando o Felipe Massa sofreu um acidente pilotando lá a sua Ferrari, onde ele foi atingido por uma porca do carro da frente e ele teve que mudar... aliás, ele não, né? Mudaram, né, o formato do carro, puseram aquela barra na frente. Ele foi atingido por uma porca, né? Uma porquinha daquela, o estrago que fez e poderia ser maior ainda se não tivesse capacete, não tivesse a proteção. A mesma coisa acontece nos acidentes. De repente, por conta lá, o mecânico pode não ter apertado errado, que pode ter sido feito o parafuso, quando com aquela porca, talvez não tenha sido feito, a qualidade dele não tenha sido daquilo que foi dimensionado, não foi dado torque direito na roda, usando a parafusadeira, em dado momento saiu, quer dizer, a culpa é de quem? Pode ter sido, o problema pode estar na parafusadeira, pode ser no parafuso, pode ser no carro, você está vendo uma série de fatores, né, que startou que aquela porca voasse nos olhos do Felipe Massa, né? Quantas vezes nós ouvimos falar na Fórmula 1 que aconteceu aquele tipo de acidente, né? A única vez que eu ouvi falar, né, que pegou em alguém. Então é aquilo que eu falei para vocês, o acidente é isso, ele pode acontecer a qualquer momento. Alguém errou, tá? Talvez o operador lá na última fase da pirâmide, lá no último, né, ele sobrou para ele. Pode ser que ele errou realmente, pode ser que quem antes dele errou. Então, são situações que podem levar ao acidente. Esse do Massa que ele falou, eu vi um estudo de uma galera, pessoal, né, engenheiro, pessoal físico, que a pancada da porca foi a mesma força, o mesmo impacto de um tiro de 12 a 1 metro e 14 centímetros, se eu não me engano, dele. Então você vê, o capacete é eficiente, hein? Rapaz, né? Assim, essa questão de segurança, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar. Nossa, é uma área que eu gosto muito. Então, assim, Ney, eu queria muito que você estivesse aqui com a gente de novo, pra gente poder bater um papo sobre isso aí. Sobre infelizmente, né? Estamos chegando no final dessa prosa. Infelizmente, a gente tá chegando no final aqui. Mas eu gostei demais da conversa e eu quero, assim, eu tô te convidando pessoalmente para você estar aqui de novo, pra gente falar bastante sobre isso aí, porque eu tenho grandes amigos, tenho grandes pessoas aí que tiveram ao meu redor durante essa caminhada minha aí, que também gostam dessa área, e é uma área que eu também gosto muito, foi uma área que me interessa bastante. Então, assim, eu queria muito a gente poder marcar aí outro dia, a gente poder sentar, bater um papo sobre isso aí, e aí a gente bater um papo 100 horas pra terminar, porque vai longe. Difícil só a agenda do homem, viu? A agenda desse cara é complicada demais, difícil achar esse homem. Vamos sim, é um prazer. É um prazer, né? Porque quando a gente fala do que gosta, né? Eu falo que quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, né? Você se diverte, né? Então vai ser um prazer, sim, fico feliz de ter, né, atingido o objetivo, que vocês tenham gostado, e será um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu quero agradecer você, né? Quero agradecer porque, assim, você foi o primeiro que a gente trouxe aqui, de antemão já quis estar aqui, né? Sim. Falou, não, eu vou, abraçou a ideia, é um projeto novo nosso. Sim. Então eu quero agradecer de verdade mesmo, assim, nós somos amigos, né? Sim. Somos amigos, então quando a gente faz um convite, o amigo aceita, né, para poder fazer um trabalho, porque é um sonho, né, Juninho? É um sonho que a gente vai começando aí, né? E vai gatinhando, aí começa a dar os primeiros passinhos, né? Então, eu acho que nós começou muito bem, viu? Não podia ser melhor, né? Eu acho que... E tem muita coisa pra nós conversar aqui, hein? Nós vamos te pegar de novo aqui, nós vamos conversar muita coisa aqui. Eu quero agradecer vocês, né, pelo convite, e dizer pra vocês que fico feliz e honrado, né? Porque o sonho que se sonha junto não é sonho, né? É uma realidade. E eu fico feliz de estar com vocês aqui, sendo, né, o primeiro a estar com vocês, e creio que isso vai crescer, isso vai criar volume, né? E Deus vai estar abençoando vocês, que a coisa vai crescer bastante. Ney, fala do seu Instagram, deixa o Instagram pro pessoal que quer te conhecer melhor aí. O Instagram tá lá, eng.cn do Nascimento, né? Esse é o meu Instagram pessoal, né? Tem lá o Instagram da empresa, que é o Chares, chares.com.br,
treinamento e desenvolvimento profissional, né? Mas o que eu mais trabalho mesmo é o meu pessoal mesmo, né? Que aí a gente, do dia a dia, a nossa fé, aquilo que a gente, né, no trabalho, aquilo que a gente desenvolve no dia a dia. Então, para quem quiser conhecer mais o Ney, tá aí, ele deixou, né, as redes sociais dele. Ney, muito obrigado, viu? Feliz. Agradeço de coração mesmo, que Deus abençoe você lá no seu trabalho, que Jesus possa pôr as mãos na sua família, Amém. abençoar seu caminhar, o seu trabalho, Amém. o seu dia a dia. Amém, E Jesus. é gratidão. Sentimento de Amém, gratidão. Jesus. Amém, Eu quero Jesus. também, né, Juninho, agradecer o Juninho Lesquim, nosso sombra, né, que tá aí pilotando aí isso aí tudo. Rapaz, o cara, eu falei assim, ele vai colocar lá na saia justa, na que ele perguntou do acidente, eu falei, meu Deus. Mas é isso. Isso é prosa, né? Nosso bate-papo vai ser sempre assim. Então, você que tá acompanhando a gente aí, vem ter uma prosa com a gente aqui, tomar um café com a gente. Você é o nosso convidado para estar conosco aqui, batendo um papo, se divertindo. E traga dúvidas, traga ideias, nós estamos aqui abertos para isso. É a voz do interior ganhando notoriedade aqui, né? Com certeza, foi. O pessoal aí que tiver dúvida, taca o dedo aí, deixa comentário aí, porque o Ney vai voltar aqui e nós vai ter bastante coisa para conversar, bastante coisa sobre a área de segurança. Eu também, assim, pelo pouco que a gente conversou, eu vi, assim, muita coisa dele que aparenta ser muito parecido com a minha vida profissional. E eu ainda quero saber muito disso aí. Então é igual eu te falei, Ney. Eu quero que você esteja aqui um dia com a gente, o mais próximo aí possível que puder, pra gente não ter hora pra terminar, não. Pra gente bater um papo aqui e vamos longe. Vamos falar um pouco sobre as nossas vidas profissional, falar sobre essa área de segurança. E aí nós não vai deixar você ir embora tão cedo, não. Aí nós já não vai ser nem café mais, já vai passar madrugada. Vai ser chá, vai ser... Já vai ter uma ceia, já vai ter a ceia da noite, né? Uma canja, alguma coisa nesse sentido aí. Galera, não, mas legal. Muito obrigado. Que vocês estejam com o Senhor Jesus aí, sendo abençoado, recebendo essa prosa nossa aqui, com muito carinho fazendo pra você. E vem conosco na próxima prosa aí. Esperamos por você. Valeu, Ney. Muito obrigado, viu? Amém, Genilson. Eu que agradeço. Um abraço. Irmão. Tchau.